Olá, é sempre um prazer, uma grande alegria para nós nos encontrarmos aqui no nosso Café e Fé. O objetivo desse programa é a proclamação das boas novas, a boa notícia, algo alvissareiro que traga esperança para este mundo em caos. E a gente sempre trazendo alguém, amigo, algum irmão, para compartilhar junto. E mais uma vez, Mário Rocha, nosso irmão, nosso amigo, está aqui conosco e nós vamos compartilhar. Seja bem-vindo, Mário. Muito obrigado, pastor. Uma alegria podermos estar juntos aqui. Você sabe que nesse mundo caótico que estamos vivendo, nós precisamos conhecer aquilo que, de fato, traz rumo, traz esperança. E os links das nossas redes sociais estão aí na tela, na sua tela, para que você possa conhecer mais o material e também fazer parte, participando aí com as suas propostas, com alguma palavra que você gostaria que fosse tratada. E também você pode ser um aliado nosso no campo da oração. Nós vivemos com lutas espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Às vezes a gente não vê e precisa de parceiros de oração. Então ore por nós. Você também pode ser um colaborador no sentido de compartilhar os vídeos para outras pessoas, para que elas conheçam da palavra de Deus. E se for da vontade do Senhor também, você pode nos ajudar contribuindo para que o programa se mantenha. Nós vamos já começar, então pegue aí a sua xícara e vamos tomar um cafezinho juntos e logo eu volto para a gente continuar conversando. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre as coisas do alto. Nós somos uma raça caída, temos uma ênfase muito grande no aqui e agora, e a palavra de Deus nos chama a atenção sobre um tratamento para a gente se desligar, de certo modo, dessa coisa da terra, só da terra, né? E aí em Colossenses, capítulo 3, você pode dar uma lida aí, Mário? Sim, claro, pastor. 3, de 1 a 3, o que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Colossos? Exatamente. A respeito desse assunto, o apóstolo Paulo, ele escreveu assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Que coisa interessante, Mário. Ele começa dizendo:
se fostes ressuscitados com Cristo. Isto pressupõe Uhum. que nós tenhamos sido crucificados com Cristo, Perfeitamente. não é? Exatamente. Que é para desmanchar essa estrutura que nós herdamos do Adão, É verdade. não é? Nós estamos, como o senhor disse aqui, nós estamos envolvidos com as coisas terrenas que às vezes faz com que nós dediquemos muito tempo da nossa vida a coisas que não têm valor eterno, É, não é? são passageiras, né? Passageiras. E aqui ele levanta essa questão. Uhum. Como é que é possível eu tirar o foco dessa agenda só do aqui e agora Uhum. e ter um tempo, uma mentalidade com as coisas do alto, com as coisas do céu? Pois é, pastor. Com as nossas próprias forças, ou os nossos próprios recursos, isso é impossível, né? É. Nós não temos condições. Muitas vezes a gente pode até passar um verniz, ter um comportamento aceitável, buscar fazer o bem, né, entre aspas, de acordo com os valores aqui Humanos, né? humanos, né? Mas a gente precisa entender e compreender que tem um algo mais. Certamente. E é por isso que ele começa dizendo: desde que você foi ressuscitado com Cristo, Uhum. é preciso que haja um desmonte daquela mentalidade que nós herdamos, que só se preocupa com isso aqui. Não que isso não tenha valor, Sim, mas, como você disse, o valor disso é perecível, sim, é temporário. exatamente. Eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, ganhar recurso para cuidar da minha família, isso tudo está certo. Uhum. Mas se o meu foco é só para isso, Uhum. eu vou juntar um patrimônio enorme e fico preocupado de perder ou de ganhar, é só para isso, Pois é. é muito perecível, né? É muito perecível e fugaz. Não é? A nossa vida aqui é passageira, nós sabemos disso, mas o texto começa dizendo que se que nós devemos ser ressuscitados com Cristo para buscar as coisas do alto. Isso significa que, se não ressuscitar com Cristo, não tem como buscar as coisas do alto. Verdade. Como que nós podemos buscar essas coisas do alto? É bom falar aqui um pouquinho, bem assim no seu coração. Nós morremos no pecado, nós morremos com Adão. Adão, quando pecou, a raça despencou, Uhum, né? uhum, E nós passamos a ter uma natureza egoísta, possessiva, briguenta, tudo isso que o pecado faz. Agora, Jesus Cristo desceu aqui a essa terra para quê? Para ser exemplo? Não é só isto. Ele desceu aqui para desmanchar essa desgraça que nós herdamos. verdade. E lá na cruz ele morre, mas ele não morreu sozinho. Quem é que estava lá, Mário? Eu, Eu o Senhor e e todos todos que os que creem. creem. Exatamente. Porque você não pode experimentar uma Uhum. coisa que você não sabe e não crê. Perfeito. Então, quando ele morreu com Cristo, lá um pouquinho antes nessa carta, ele diz: se já morrestes com Cristo, né? Uhum. Uma vez que vocês morreram com Cristo, agora vocês ressuscitaram, pensai nas coisas lá do alto. Exatamente. Há uma nova mentalidade, não é? Agora, Jesus não veio só para morrer na cruz, porque às vezes as pessoas têm um entendimento, pastor, que Jesus morreu na cruz, ele me salvou morrendo na cruz, mas na verdade, quando a palavra diz se ressuscitaste, significa que nós também Estávamos lá. estamos lá na ressurreição, Exatamente. não somente na morte.
Você vê que em Colossenses 2, Uhum. pouco anterior, ele vai dizendo: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, Uhum. por quê? Se vos. Como se, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não, mas não useis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas humanas. Você fica botando, você não pode fazer isso, aí você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Uhum. Agora, só abrindo um parênteses aí, pastor, essa questão de não faça isso, não faça aquilo, né? Regra, mais regra, isso é uma condição onde o homem tenta buscar a Deus, né? Fora do Evangelho, É, na religião, no controle, na no religião. controle. É, Eu tenho por onde chegar sem passar pela pessoa de Cristo, porque eu mereço, porque eu faço. exatamente. E isso é um engano, Total, né? total. Total, que a Né? palavra não coaduna com isso. Não tem condições. Nós não podemos ir para o reino de Deus fora de Jesus Cristo. Amém. Né? Uhum. Não tem outro caminho. Ele disse assim: eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho, eu sou o caminho. Perfeitamente. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Uhum. E ninguém, quem sobra? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, e como é que como é que foi feito? Ele naquela cruz, ele atraiu, né? Atraiu. Lá em João 12:32, Jesus diz assim: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E no verso seguinte ele diz isso significando de que tipo de morte ele haveria de morrer. Então ele morreu numa cruz, levando a gente a morrer com ele. Perfeitamente. E quando ele ressuscitou, ele nos ressuscitou com ele. Exatamente. E agora Paulo diz assim: agora que você crê na sua ressurreição com Cristo, pensai nas coisas lá do alto. Que aí você é uma nova criatura. Totalmente diferente. Os seus pensamentos mudam. Seu comportamento muda. Seu foco de vida, seu modo de pensar, de agir com as outras pessoas, os seus relacionamentos. Eu tinha um amigo que era pastor, e ele costumava dizer que não adianta ensinar o urubu a comer alpiste. Né? Pode até comer. Mas ele não é do cardápio dele. Não é do cardápio dele. Como é que você faria um urubu a comer alpiste? É colocar nele um coração de canário, botar nele outra natureza. Então, isso é mais ou menos assim. Jesus veio, ele se incorporou na raça humana, ele crucificou nossa natureza adâmica e na ressurreição ele nos deu a natureza divina, a natureza dele, para a gente pensar nas coisas do alto. Isso é lindo, né, Mário? Eu gosto muito de uma metáfora que diz assim, até falando para as crianças, que se queremos conversar com peixe, nós precisamos aprender a língua do peixe. Né? Então, se nós queremos pensar as coisas lá do alto, é Cristo que veio lá do alto e que tem que estar em nós, para que nós possamos ter essa mudança em nossa vida. Você está vendo como é? Nós não estamos aqui querendo que você mude de religião, mas que haja uma mudança interior em cada um de nós, para que Ele seja a nossa vida. Espera um pouquinho e já nós voltamos para continuar pensando sobre esta realidade espiritual maravilhosa. Já já a gente volta.
Ô Mário, a gente tem que olhar uma coisa aqui, né? Uhum. O apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Colossos e ele fez esse raciocínio inspirado pelo Espírito Santo. Mas é Sim. também um reflexo da vida dele. Exatamente. Eu até gostaria de pedir licença, pastor, para ler um texto aqui de Filipenses 3, de 4 a 6, onde Paulo ele vai falar exatamente essa mudança de vida que ele teve para poder entender, compreender e buscar as coisas do alto através da experiência que ele teve com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Por favor, leia isso aí. Então, diz assim a palavra: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas Paulo, ele, com essa experiência que ele teve, essa mudança de vida que ele teve, ele deixou de ser um perseguidor da igreja para ser um pregador do evangelho de Jesus E Cristo. perseguido. E perseguido, exatamente. Interessante é que aqui ele teve um background, ele teve um passado, Uhum. né, que era totalmente diferente do que aconteceu depois do caminho de Damasco, Completamente. né? É. Porque ele era um cara raivoso, rancoroso. Uhum. Ele odiava os cristãos, Sim, né? sim. Ele odiava. Na morte de Estevão, ele estava lá ajudando o pessoal a apedrejá-lo. Sim. Ele saiu com carta da turma do Sinédrio, do sumo sacerdote, Uhum. para perseguir os cristãos que estavam em Damasco. Ele era violento, rancoroso. Ele tinha, como aqueles que não buscam as coisas lá do alto, ele tinha a compreensão de que ele estava fazendo a coisa certa, Sim, não é? sim. Ele achou que ele estava agradando Deus perseguindo os cristãos. Ele achou que ele estava fazendo e cumprindo aquilo para o qual ele foi treinado e preparado, né? Mas quando ele teve essa experiência sobrenatural, que Jesus apareceu para ele e, e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? É. Ele teve uma mudança radical através da fé, através dessa experiência de visão de Jesus Cristo. E interessante que depois disso a vida dele muda de tal forma que aí no texto de Filipenses 3, de 7 a 9, ele continua dizendo assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Olha só. Que coisa maravilhosa. Não mudou? Mudou completamente. Tanto é que ele, até no nome foi mudado, Saulo, que Saulo, no hebraico, tem uma ideia de uma pessoa mais elevada, mais nobre, mais... né? O primeiro rei de Israel também foi Saul. É uma ideia de... E ele depois, nobreza, depois ele passou a ser chamado de Paulo. Paulo é pequenininho, desconstruído, né? Ele teve uma reviravolta total, né? Ele foi transformado e ele diz que considerou tudo como refúgio. Essa palavra na língua grega é uma coisa assim imprestável. O refúgio não é... Alguns traduzem como esterco, mas esterco não é tão ruim como a palavra. O esterco ainda serve para alguma coisa. Não serve? E é até útil.
as nossas hortas e jardins precisam de esterco, Uhum. mas o que ele está dizendo, eu considerei tudo isso como imprestável, Uhum. por causa da sublimidade do Nossa. conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Uhum. Essa mudança faz você mudar a mentalidade, mudar o seu modo de pensar, não é, Mário? Perfeitamente. E buscar as coisas do alto, pastor, ela está assim ligada diretamente com o nosso novo nascimento, Exatamente. com uma experiência de crer que morremos em Cristo Jesus. Naquela cruz, ele nos levou a morrer juntamente com ele. Na ressurreição, ele nos deu a sua vida. Por isso que lá em 2 Coríntios 4, versículo 10, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer que a nossa vida deve ser no sentido de levar sempre e por toda parte o morrer de Jesus. Para Então, que para que a vida a de vida Jesus de Jesus se manifeste. Então, nós continuamos aqui, nascidos de novo, continuamos vivendo aqui na carne, continuamos aqui tendo as mesmas dificuldades, mas levar o morrer de Jesus faz toda a diferença. É onde a vida de Cristo pode mudar o nosso modo de pensar, o nosso objetivo, e aí acaba que as coisas materiais são menos importantes, mas a vida eterna passa a ser a prioridade e o primeiro lugar da nossa vida. Então, o que a gente está conversando aqui é que pensar nas coisas lá do alto, isso decorre de uma mudança radical que tem que operar nas nossas vidas. Exatamente. Eu posso dar um pequeno testemunho. Eu nasci num lar cristão, numa educação, numa igreja cristã, e tive toda a formação religiosa. Uhum. Fui para um seminário estudar e me tornei pastor, mas eu não tinha essa visão, eu não tinha essa experiência. Eu era um religioso como Paulo, sincero, Uhum. mas houve um dia que eu tive a graça da revelação de que a morte de Jesus Cristo ela me levava a uma experiência de Uhum. ter morrido juntamente com ele. Mas eu nasci no século XX Uhum. e Jesus morreu no primeiro século. Como é que eu estava lá? Uhum. Então, essa é uma realidade espiritual. E essa mudança, que a gente chama de regeneração, ou novo nascimento, é uma transformação de mentalidade, Sim, né? sim. A palavra arrependimento, que tem como a palavra grega metanoia, mudança da mentalidade, da mente, da compreensão, é que a gente passou, através da obra de Jesus Cristo, Uhum. de um sistema puramente terreno para vivermos com uma dimensão espiritual. Sim. Tanto é que chama atenção o texto aqui de Filipenses, onde Paulo escreveu, pastor. Ele diz assim: olha, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pronto. A vida de Paulo, que era de um homem de autoridade, ele diz, a palavra de Deus diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, com toda a instrução, né? Ele foi treinado e formado e capacitado para ser uma autoridade máxima, né, no povo judeu. Ele considera tudo isso como refúgio e ele vai chamar Jesus Cristo como meu Senhor. E essa mudança na vida do apóstolo Paulo, onde ele considera Jesus o Senhor da vida dele, quando nós pensamos em buscar as coisas do alto, pastor, eu creio que a primeira coisa que nós devemos pensar é se realmente Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Certamente, certamente. Essa é a primeira, não é? É o mais importante. Mais importante. E é quando Cristo, ele vai dizer ali depois, quando Cristo, que é a nossa vida. Uhum.
porque ele não é só o Senhor, ele é a nossa vida. Uhum. É uma verdade fantástica. E eu pergunto para você, Cristo é a sua vida? Cristo é o seu Senhor? Você pode dizer assim, não, Cristo é meu Senhor. Eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Cristo e Ele é a minha vida. Uhum. Porque não adianta você ser católico, batista, presbiteriano, metodista, BBB. Uhum. Se você não é uma nova criação, uma nova criatura em Cristo Jesus, é apenas um sistema, práticas religiosas. Mas se alguém está em Cristo, diz o apóstolo Paulo, é uma nova criação, é uma nova criatura. É verdade. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo foi feito novo em Cristo Jesus. E essa nova criação é que traz descanso para o nosso coração. Quando nós temos essa convicção e Cristo vencer a nossa vida, mas não é a nossa vida que tem uma meia sola, que tem uma reforma. É uma mudança completa. Porque nós morremos, o velho homem morreu, foi crucificado naquela cruz, e essa nova vida é a vida de Cristo, que faz com que nossas mentes, nossos corações tenham a ansiedade, a vontade, o desejo de buscar as coisas do alto, que é dando o valor àquilo que realmente tem valor, que é a vida eterna. Olha, nós gostaríamos de continuar conversando com vocês, mas o tempo corre, que é uma coisa tremenda. E só que eu queria dizer para você que nós não estamos pregando aqui impecabilidade nem perfeccionismo. Sim. Nós habitamos uma natureza caída, mas essa natureza caída está sob o domínio de Jesus Cristo que vive em nós. Amém. E eu espero que você ganhe essa experiência de crer que Cristo morreu e levou você a morrer e ressuscitou para pensarmos as coisas lá do alto e termos uma outra dimensão. E quero deixar aquele abraço que eu sempre deixo aqui no nosso Café e Fé, de coração para coração. Vamos nos encontrar no próximo, se o Senhor assim permitir. Até lá.